Veja tudo que saiu mesmo. E aí eu vou te falar um negócio no final que não tem como provar, mas eu quero te contar uma história de dossiês históricos e trazer pro dia de hoje que eu acho que vocês vão conseguir compreender. Ainda mais quem assistiu os dossiês históricos. Veja como nos últimos dias a figura do Tarcísio apareceu, né? E o Tarcísio vinha sendo muito cobrado, muito criticado pela sua inação diante do que está acontecendo, sabe? Acontecendo mil e um absurdos com o Bolsonaro, querendo colocar a polícia na cara de Bolsonaro, o povo Tarcísio abre a boca, faz alguma coisa. E ficou feio pra ele. Eu não acho que ele não conseguiu reverter isso na rede social. Tem muita gente aí que tomou um ranço dele, sim, pra valer. Eu me coloco no meio disso daí. E aí foram sendo várias matérias nos últimos dias. Veja todas na sequência. Avalie por você. Não leve minha opinião 100% a sério. Não leve minha opinião. Pense, reflita e faça sua matemática ao fim. Mas são algumas. A Malu Gaspar, e eu não coloquei elas em ordem. Uma das notas que saiu foi essa de ontem. Tem uma que é de hoje de madrugada. Uma das notas que saiu não tá em ordem cronológica. Eu botei da ordem que eu acho que faz mais sentido para entender. A Malu fala o seguinte, ó. A estratégia eleitoral de Tarcísio na defesa da anistia a Bolsonaro e nas críticas ao Supremo. A guinada do discurso de Tarcísio em relação ao processo da trama golpista, criticando abertamente o Supremo, causou apreensão na direita moderada. Olha como aparece esse termo agora, né? Direita. Antigamente não tinha isso na imprensa. Era centro-esquerda e extrema-direita. E em interlocutores do empresariado, mas obedece a um cálculo bastante pragmático. Ou seja, tem algo por trás nesse comportamento do Tarcísio. De acordo com interlocutores do governador de São Paulo e seus aliados, Tarcísio, que nunca deixou de apoiar Bolsonaro, mas até a prisão vinha tendo uma postura mais discreta, o Tarcísio percebeu que os ataques de Eduardo Bolsonaro a ele nas redes sociais reverberaram na ala mais radical da direita e que demandavam uma reação. Eu vou me conter só as partes, a questão pública, até vou fazer o que o Rogério Marinho fez, né? O privado é o privado. Na sexta-feira passada, em uma entrevista ao Diário do Grande ABC, Tarcísio disse que o indulto a Bolsonaro seria seu primeiro caso, né, caso ele fosse eleito, porque considera desarrosado o processo contra Bolsonaro. Não acredito em elementos para ele ser condenado, mas infelizmente hoje não posso falar que confio na justiça por tudo que a gente tem visto. Depois disso daí, Tarcísio passou a despachar em Brasília, realizou várias reuniões de bastidores e públicas com lideranças no Congresso para defender a aprovação do projeto de anistia. Todos esses movimentos foram calculados para neutralizar a ofensiva de Eduardo Bolsonaro. Aspas. O discurso de Eduardo de que Tarcísio está tentando se viabilizar como candidato a ser um pai cresceu na bolha, e cresceu mesmo. E isso pode prejudicar as chances deles em 26. Então parece que o Tarcísio começa a se mover de olho nas eleições de 26. Não para ser reeleito, mas para vir como presidente. De acordo com esse interlocutor, Tarcísio sabe que só será candidato se Bolsonaro quiser. Portanto, precisa garantir o apoio de Bolsonaro. Sem esse apoio, não tem chance, né? Como continuar na campanha presidencial. Melhor vir para a reeleição. Além disso, olha só, os trackings mostram que a maior parte das pessoas não está achando bonito esse julgamento. Por que esses trackings não são públicos? Eles existem. Será que esses trackings estão sendo feitos pelo Murilo Hidalgo, da Paraná Pesquisas? Será? Só um questionamento, não sei. Vocês acham mesmo que não tem ninguém se perguntando sobre isso? Nesse contexto, completa o interlocutor, o benefício de baixar a temperatura nas redes é maior do que o prejuízo que ele teria com eleitores de centro. As pessoas começaram a entender que o bolsonarismo é diferente. Por mais que não tenha memória, por mais que releve muita coisa, causa um estrago. E na hora que o bicho pega, rapaz. Então tem um certo cálculo pragmático. Segundo esse raciocínio, haveria tempo de sobra para trabalhar pela anistia, demonstrar a lealdade a Bolsonaro e, mais adiante, recompor pontos com a dita moderada de consenso. Cara, faz o que tem que fazer, meio que se queima ano que vem, quando for contra o Lula, o brasileiro não tem memória e dá um jeitinho, vai se aproximando para o centro, né? Quanto mais longe a eleição, mais espaço você tem para corrigir o rumo. Na explicação fornecida por um terceiro interlocutor próximo do governador, ele está fazendo o que tem que fazer agora, para ter condições de decidir por a candidatura, se for o caso, quando chegar a hora. Na estratégia de Tarcísio, portanto, o afastamento do centro seria temporário. Já ele volta. Ele tomou uns omeprazol para não ficar... Ele sabe como é o Tarcísio, né? Ele é um cara moderado. Pelo menos por hora, está funcionando, já que Eduardo Bolsonaro parou de fazer ataques explícitos. Mas aquela deixada no ar existe.
E nos bastidores, tanto ele como seus aliados têm dado mostra que estão satisfeitos com o movimento do governador. Se essa pacificação direita vai durar, não há como prever, mas pelo menos uma trégua o Tarcísio conseguiu. Guarda isso na cabeça. A turma do bastidor, um pouco antes, e eu cheguei até a comentar ao longo do vídeo de ontem, que o Centrão não quer entregar a anistia sem um acordo e uma sinalização de Bolsonaro que ele vai passar o bastão e vai passar o bastão para Tarcísio. Não é Caiado, não é Zema, não é Ratinho Júnior, é Tarcísio. Um projeto de anistia só será votado no Congresso se Bolsonaro se comprometer a apoiar a candidatura de Tarcísio, né, presidente no ano que vem. Deputados envolvidos na discussão relataram a negociação ao bastidor. Lideranças do Centrão querem evitar que Bolsonaro insista em lançar Eduardo ou Michele após uma definição sobre a de lei. Assim, ó, Bolsonaro, não dá pra gente votar em anistia e depois tu dá pra trás e apoiar o teu filho, né? O Centrão quer os votos de Bolsonaro sem um Bolsonaro como candidato. A pauta só avançará se Bolsonaro aceitar as condições impostas por dirigentes partidários que articulam a candidatura de Tarcísio. Então você vê, Bolsonaro ele foi sequestrado. O pagamento do sequestro é o seu voto. Não há ainda uma definição para levar o texto à apreciação na Câmara. A pressão que se intensificou nesta semana é oportunista. Pegaram o julgamento, que é um momento de fragilidade, e vocês devem ter visto algumas matérias. Não tem como uma pessoa não sair abatida disso daí. Então eles estão usando esse momento para pressionar Bolsonaro a aceitar, ainda que por enquanto só nos bastidores, o compromisso de apoio ao Tarcísio. A ideia é levar o projeto à votação. Então, logo Bolsonaro seja condenado, há entre bolsonaristas que defendem a antecipação, não é o desejo dessas lideranças do Centrão. E aí, isso daqui vem aparecendo em algumas notas, assim, na notinha de rodapé. Eu comentei uma ontem, né? Ó, o plano, assim, Bolsonaro não vai preso, mas vai ficar inelegível. Não é anistia ampla, geral e restrita. É assim, é Bolsonaro, ó, tu vai ficar assim de fora, meu irmão. 2030 aí, eu sei. Mas enfim, a conversa entre Tarcísio e os ministros do Supremo buscando algum entendimento em torno da constitucionalidade do projeto de lei. Veja só, né? Não tem ataques explícitos. Vendo isso daí, aí eu vou trazer algumas coisinhas para você colocar e você faz seu julgamento. O meu eu vou tentar deixar o mais claro possível, mas você pode discordar de mim. Depois dessas conversas ontem, dessas movimentações, se o que está sendo desenhado realmente garantisse anistia ampla, geral e restrita, e Jair Messias Bolsonaro como nosso candidato a presidente em 2026, se fosse isso, o projeto que está aí na pista, será que Paulo Figueiredo falaria? Apenas para deixar claro, existe um projeto de anistia circulando na imprensa como o dos sonhos do bolsonarismo, inclusive na Globo News. Este não é o projeto que Eduardo e eu apoiamos. O que propomos é mais ambicioso e compartilharemos em breve. Ah, mas quem é o Paulo Figueiredo na história? Ah, não tem papel não. Beleza. Se esse projeto, que inclusive conta com o apoio do Tarcísio e que a imprensa inteira vem comentando sobre essa guinada do Tarcísio, né, que não se mexia para nada, se esse projeto realmente fosse garantir anistia ampla, geral e restrita, com Jair Messias Bolsonaro na urna, será que o próprio filho de Bolsonaro, o Eduardo, que deu uma trégua, entre aspas, será que o Eduardo teria postado isso às 00:20, né? Ou seja, hoje já? Gostaria de pedir que não começassem a anunciar que estão fazendo um projeto de anistia. Isso atrapalha mais do que ajuda. Quando for o momento, apresentaremos o projeto pronto, através do Sóstenes e outras lideranças que se debruçam há tempo sobre o assunto. E olha o que o Eduardo fala, o defensor. Este projeto que eles vão apresentar precisa atender vários requisitos. Vários. Assim, ó, esse negócio de papo de deixar Bolsonaro de fora, não sei, viu? Aí lembra daquela mensagem vazada que a Polícia Federal vazou. Eduardo conversando com o pai, falando, ó, é o momento de realmente resolver o Brasil. Não é o acordo do Caracu, é o momento. Ele tá com a faca e queijo na mão. Esse projeto precisa ter vários requisitos. Vários, né? Anistia ampla, geral e restrita. Tem que garantir mesmo que a coisa aconteça. O fim dos inquéritos. Vai manter isso na cabeça. No dia 1º,
tinha saído essa nota, que tem uma parte da direita que colocou isso daqui como se fosse aí, ó. Tá vendo agora? Vocês aí quiseram criar uma cisão entre Bolsonaro e Tarcísio, tá aprovado, são amigos. Bom, isso aqui são dia 1º. Se essa matéria que saiu na Globo é verdade, aquela matéria que saiu na Globo 3 dias depois, ou seja, agora dia 4, é mentira, só vale a notícia da Globo que é favorável ao Tarcísio. Segundo ponto, a direita não fala sobre aquela história de não dá só pra ficar na manchete. Eu, pelo menos, defino que não dá só pra ficar na manchete. Tá ali, ó, com aval de Bolsonaro, Tarcísio nacionaliza discurso e faz movimentos por candidatura ao Planalto. Aí fala o seguinte, o aval aconteceu no último dia 7. Tem tempo. Será mesmo? Não sei. 7 de agosto. E teve muita coisa depois. Aí a Tsuki pergunta, peraí, confirmar sintonia é dar aval? Porque a Globo foi falar com o Flávio Bolsonaro. A família, contudo, ainda apresenta ressalvas. Aval com ressalva? Ao Globo, Flávio Bolsonaro confirmou sintonia entre os dois. Sintonia, mas evitou antecipar qualquer definição. Aqui, ó. Eu e Tarcísio falamos com frequência. Nosso foco agora é a aprovação da anistia, né? Todos os movimentos dele ajudar o país, consenso, várias lideranças, mas não falou de nenhum aval. Tem uma galera que ficou bem emocionada com essa matéria na época. Aí, lembra da questão de trégua, ou pelo menos assim, questões explícitas. E aí você vê, mais uma vez, ó, sempre que tem, você vê que tem uma certa frase de leve, né? Não é um ataque, mas um jeitinho, alguém da família Bolsonaro sempre falou, não tem assim, tem uma exceção, estamos em sintonia, ou a anistia tem que atender vários requisitos, né? Dá uma cutucadinha de leve com educação. No mesmo dia 1º, que saiu essa nota da Globo, Caio Junqueira na CNN comenta que, né, a Tsuki resume tudo, né? O Globo diz que Bolsonaro deu aval para Tarcísio. Caio Junqueira diz que Bolsonaro está relutante. No meio de tanto disse-me-disse, a única verdade plausível é que a pressão que Bolsonaro tem sofrido é real. Ele vem sendo pressionado. No dia 1º, quando sai aquela notícia, Bolsonaro deu aval, no dia 1º que diz que Bolsonaro deu aval e que diz que tem uma trégua no ar, aí eu acho que para bom entendedor, minha palavra basta, Eduardo Bolsonaro foi entrevistado pelo Cláudio Dantas. E lá no Cláudio Dantas, Eduardo falou o seguinte, aí vocês ficam aí na ideia se tem um aval ou não. E se tá se buscando uma anistia meia boca. Cadê o Eduardo? Precisou explicar aqui, ó. Mas, Eduardo, o que você está falando se contrapõe um pouco com a imagem pública do teu discurso. Inclusive, quando você coloca o teu nome para uma eventual corrida presidencial, com teu pai ainda, vamos dizer assim, vivo, né? Isso cria uma percepção de que você está querendo ocupar, também está querendo ocupar esse espaço do teu pai que quer herdar esses votos. Né? De fato, assim, nós temos Tarcísio e tantas outras lideranças políticas que foram eleitas pelo sobrenome. Você, no teu relato, inclusive, da tua atuação internacional e até da tua votação, você também foi eleito também em função do sobrenome cunhado pelo teu pai na política. Teu pai é, de fato, um fenômeno eleitoral e todo mundo quer, vamos dizer assim, quer poder, vamos dizer assim, se utilizar desse capital político, né? Desde o Valdemar. Então, assim, você não está se colocando de forma antecipada nessa disputa pelo lugar, pelos votos do teu pai. Muito bom, Cláudio. Primeiro, o que está acontecendo? Essa questão toda de presidenciável 2026, ela está vindo à tona. Por quê? Porque estão utilizando o julgamento de Bolsonaro para pressioná-lo a fazer um acordo político. Estão usando o julgamento de Bolsonaro para pressioná-lo a fazer um acordo político. Eduardo falou isso no dia 1º. Ontem, dia 4, a Malu Gaspar falou a mesma coisa. Coincidência, né? Coincidência. Eu acho que não dá mais para esconder esse tipo de situação. Né? Eu consigo enxergar perfeitamente, né, matérias da imprensa, etc., que é o meio pelo qual diversos líderes políticos se manifestam para tentar colocar Bolsonaro apoiando alguém para a eleição do ano que vem. Eu consigo enxergar através da imprensa líderes políticos forçando que Bolsonaro apoie alguém. Nesse sentido, quando eu falo da minha candidatura, qual é o recado que eu estou passando, Cláudio? Eu estou falando o seguinte, não haverá conforto. Se vocês acham que vão enterrar o movimento bolsonarista colocando Bolsonaro na cadeia, vocês estão enganados.
Tem eu, tem o Flávio, tem o Renan, tem a Laurinha aí no futuro, né? Tem muita gente para vir para levantar as mesmas bandeiras. Eu até utilizei um tweet recente onde eu citei o Rui Costa Pimenta, que não dá para dizer, né, que é uma pessoa ligada à extrema-direita. Muito pelo contrário, né, tá lá no outro espectro político. E o Rui Costa Pimenta disse, olha, se vocês acham que vocês vão acabar com as ideias, com o movimento, colocando o seu líder na cadeia, pensem 2 vezes. E aí ele citou um exemplo radical. Ele falou, olha o Mandela, por exemplo. Nelson Mandela ficou 28 anos preso. Quando saiu da cadeia, virou presidente. Então, o recado que eu quero dar é que não haverá conforto para essas pessoas que querem atropelar a democracia, atropelar a vontade popular e repetir aquilo que sempre ocorreu em décadas de São Paulo do PSDB, que é o quê? Limar os líderes da direita e aí oferecer gente até de centro-esquerda no cardápio como sendo de direita, para você poder votar. E ainda que você saiba a realidade, de que aquela pessoa não é, né, a representante dos seus valores, você vai acabar votando nela porque não tem ninguém mais próximo dessa direita mais conservadora. Que isso sempre aconteceu em São Paulo. Então, esse é o recado, né, Cláudia? A sua pergunta ela é muito boa. Em que pese poder ocorrer essa aparente contradição no meu discurso, eu estou deixando bem claro aqui. O meu candidato é Jair Messias Bolsonaro. Se nós conseguirmos resgatar a nossa democracia e a harmonia entre os poderes, eu tenho certeza que ele estará nas urnas. Ele sequer vai para a cadeia. E esse é o trabalho que eu quero fazer. Entendeu, né? Esse é o trabalho que eu quero fazer. Jair Messias Bolsonaro na urna. Aí, de madrugada de hoje, Eduardo tem que reforçar. Esse projeto aí, tá vendo aí? Rapaz, ele tem que ter alguns requisitos, né? Aí, aguenta na cabeça. Aí também hoje, antes de contar a historinha pra vocês sobre matérias na imprensa e trazer um pouco de dossiê histórico, a mesma Malu Gaspar, que é uma jornalista que dialoga, obviamente, com o Eduardo e com o Paulo Figueiredo, né? Tem várias coisas que estão dando nelas aí, tá de forma bem clara. Não vamos ficar adorando a pílula, né? Obviamente tem muita coisa que ambos agora estão soltando através da Malu Gaspar e o Johan Heller. Os sinais trocados de Bolsonaro aliados sobre a candidatura de Tarcísio. A Globo começa falando. Tem um aval... E a mesma Globo agora falou pra ter sinal trocado. Então você vê que existe uma batalha de narrativas através da imprensa. E assim, gente, falando de forma bem clara e bem honesta com vocês, né? É muito estranho essa guinada do Tarcísio do nada. Tarcísio tava calado, sabe? Igual a múmia. E deu uma guinada aí, rapaz, sabe? Seu queridinho do André Esteves, o queridinho do Ciro Nogueira. É estranho, né? No momento atual, enquanto sai matéria falando que o parte do plano mantém aí Bolsonaro inelegível, é meio sacanagem isso, né? É um golpe, isso é um golpe institucional contra Bolsonaro. Mas vamos correr que ainda tem mais coisa. Depois de ter dado aval, né, o Tarcísio para nacionalizar o discurso no início do mês, né, Bolsonaro passou a dizer políticos que o visitaram um pouco antes do julgamento que não apoiará Tarcísio nem a pau e colocou isso entre aspas. E que não poderia ser melhor para a sobrevivência política dele lançar um familiar como Eduardo. Eduardo Bolsonaro tá falando sobre isso dia 1º, né? Movimento aí, né? Tem que ter um movimento. Vai acabar o bolsonarismo. Nessas conversas mais recentes, ao mesmo tempo que demonstra animação com a possibilidade de anistia apoio de janeiro ser votado no Congresso, Bolsonaro se queixa da pressa na articulação capitaneada por Ciro Nogueira para viabilizar o Tarcísio, antes mesmo do final do julgamento da trama golpista no Supremo. Bolsonaro reclama ainda de estar sob muita pressão para desistir de se colocar como candidato ou de indicar alguém com o sobrenome Bolsonaro. Estão pressionando o Bolsonaro para isso, e está reclamando. Para Bolsonaro, Ciro Nogueira estaria empenhado em fritá-lo porque trabalha para ser vice de Tarcísio e não se importa com a dinastia Bolsonaro. Em outras conversas, porém, Bolsonaro se manifesta a postura diametralmente oposta. Diz aceitar a solução do Tarcísio, até admite que Tarcísio seria a melhor opção entre o Zema, Caiado, Ratinho Júnior. Esse comportamento oscilante parece ter relação com a tática de Bolsonaro familiar para quem mantém contato próximo com ele. Jogar o verde, né, ao comentar, indagar sobre cenários políticos, para sondar a reação dos interlocutores enquanto ele forma sua própria opinião.
Apesar desses sinais trocados, o entorno de Bolsonaro aposta que ele não definirá nada até o final do ano. Isso transfere a pressão sobre Tarcísio, que precisa decidir até abril se vai concorrer à presidência ou não. Essa definição também congela as costuras pela eventual sucessão de Tarcísio em São Paulo, caso ele, de fato, dispute o Planalto. Quanto mais tardia for a decisão de Bolsonaro, menos tempo os partidos terão para chegar a um consenso e definir não só quem vai ser o candidato ao governo do estado de São Paulo, como vice, e os candidatos ao Senado. Então a turma tá com pressa. E aí eu vou deixar nessa nota aqui por contá-las para vocês. A ala do PL defende aí Bolsonaro fora da anistia. Batalha narrativa. Quem é essa ala? Valdemar e Duda Lima. Valdemar pode falar 1000 vezes que quer Bolsonaro na urna. É mentira. Ele não quer. Nem ele, nem Duda Lima. Aí deixa eu contar uma coisa para vocês. Hoje em dia você tem algumas agências muito grandes. Eu vou citar uma porque eu não vou falar nada sobre ela em específico. Eu só vou citar como nome, porque ela aparece sempre aí nas licitações. Eu acho que você já deve ter visto, por exemplo, a FSB. FSB fecha contrato com o governo Lula, faz isso, aquilo, outro. Ao longo da história do Brasil, e isso ficou claro nos dossiês históricos, inclusive uma agência de propaganda e marketing que desenvolve um papel político foi alvo de uma CPI e rodou, que foi qual? A McCann Erickson. Era a agência que recebia verbas de publicidade de todas as empresas americanas e pautavam, né, ela escolhe. Vou botar essa propaganda no jornal impresso, vou colocar na rádio, vou colocar na TV, tá lá. E aí a mídia, que vive de anúncio, obviamente vai manter um ótimo contato. E aí essas imprensas, muitas vezes, essas agências de propaganda, elas utilizam do dinheiro dos seus anunciantes, ou na verdade, não, os anunciantes utilizam das agências para falar o seguinte, tu vai ganhar o contrato da minha empresa. Agora eu quero que tu desempenhe um papel político para avançar com minha agenda política. Aí o que foi que aconteceu nos anos 60, anos 50? A McCann Erickson, ela enfiava dinheiro na imprensa para os jornais não falarem da campanha do petróleo é nosso ou falarem mal. Isso ficou provado. O cara assumiu na CPI, eu chamo a CPI dos Rockefeller, que era da Shell, da ESSO, né, as empresas ligadas à Standard Oil, as 7 irmãs. A McCann Erickson, ela falou, tá no Banco do Zé, foi ocupado e tudo mais. E o tempo foi passando. Essa mesma McCann Erickson, lá atrás, ela também servia até de base de informação da UZIA, que era uma das bases também de informação da CIA. Não SEID, UZIA. A McCann Erickson foi a agência que esteve por trás, e isso quem confirma é o Boninho, eu trouxe um dossiê histórico, matéria do site oficial da Globo, do Memorial da Globo, que o primeiro jornal de TV da Globo, quem produzia era a McCann Erickson. E ele falava que na época isso era muito comum, etc, tudo mais. Aí eu vou trazer uma informação e colocar na pista. Será que hoje em dia, no Brasil, não tem uma agência dessas de publicidade e propaganda que atua, ou possa estar atuando, como a McCann Erickson fez lá atrás, onde ela utiliza a própria questão, né, dessa proximidade que tem com a imprensa, e como ela meio que tem um plano e tudo mais, ela vai assim, ela vai montando meio que a narrativa, porque isso é a parte da propaganda e do marketing, onde você vai soltando notícias na imprensa, onde você vai contando a história. Você coloca a parte da história aqui, parte da história colar, às vezes você coloca duas iguais para ter uma certa caixa de ressonância, e assim você ir contando uma história. Eu leio muito a imprensa. Eu fico, às vezes, algumas impressões que não são só notícias plantadas. É como se estivessem tentando contar uma história. Que história é essa? Eu não sei. Eu tô contando, para bom entendedor, meia palavra basta. Cabe aí, tem umas coisas que não dá para provar. Mas fica aí de reflexão para vocês. Eu acho que não é difícil de acreditar, conhecendo como é o Brasil, conhecendo como a imprensa funciona, conhecendo como o setor empresarial brasileiro atua e torce e se posiciona eleitoralmente. E aí vocês podem tirar as conclusões de vocês. E antes que você fale que eu estou dividindo a direita, ficou fora de ordem. Na minha cabeça vai fazer sentido começar por outra parte. Antes que você fale que eu estou dividindo a direita, esse podcast é até meio duro, né? Sempre o Cauã. O Cauã, toda vez que ele acha uma coisa do Olavo, ele me incita a procurar mais. Quem acha que eu estou dividindo a direita é um descarado. A única divisão é entre a direita e os traidores. Quem quer união com os traidores quem quer união com os traidores quer traição. Aí eu fui pensar umas coisas do Olavo de Carvalho. Esse aqui é um post original. E aí eu adicionei essa parte roxa aqui embaixo. No post original de Olavo, do dia 20 de junho de 2013, 12 anos atrás, olha o que o Olavo falava.
Não é de hoje que a esquerda se divide para se monopolizar o espaço do debate e da concorrência. Prestes versus Marighella. Brizola versus Lula. PT versus PSDB, né? O Teatro das Tesouras. Aí evoluiu. Lulistas moderados versus os radicais. E assim por diante. É uma técnica. E uma compulsão ao mesmo tempo. Faz parte da estrutura dos movimentos revolucionários. Cada vez que aparece uma dessas divisões, é o antipetismo, né? O antipetismo, petistas versus antipetistas. Cada vez que aparece uma dessas divisões, os idiotas da direita festejam, achando que isso vai enfraquecer a esquerda. Aí terminava a postagem original do Olavo, né? E aí eu incluí uma parte safadinha falando, né? E o pior é que essa direita não aprende. E daqui a 12 anos, veremos os governadores democráticos versus o PT e os direitistas irão cair de novo no mesmo golpe. E aí eu encerro o vídeo de hoje com outra postagem do Olavo. Repito a minha tese. No Brasil, não há nenhuma direita. Não tem direita. Não tem. Apenas como símbolo unificador do eleitorado conservador. E, Olavo, o senhor não está mais aqui, mas se estiver de cima escutando, a sua tese estava verdadeira. Porque você vê que nesse momento de fragilidade de Bolsonaro, você vê também a desunião. É o Zema fazendo festinha, lançando sua candidatura, não tô nem pra Bolsonaro, Caiado a mesma coisa. O Ratinho Júnior é o mais alheio. A gente nem escuta falar do Ratinho Júnior. Eu quero saber, cadê o Ratinho Júnior? Ele vai aparecer no 7 de setembro? Então, assim, não tem nenhum símbolo unificador. Assim, essa direita não existe, não tem união da direita. Quem conseguia manter todos esses grupos minimamente unidos realmente era Bolsonaro. A tua tese estava certa, Olavo. Apenas como símbolo unificador do eleitorado conservador, a pessoa do Bolsonaro. As várias direitas, né, no atual governo são apenas preferências pessoais de um ou de outro. Idiosincráticas e desprovidas até de expressão verbal. Tu sabe me explicar qual é a agenda política do Ratinho Júnior? E tu sabe me explicar qual é do Novo? Eles são muito diferentes? Ou são jargões, né? Vamos tratar tudo, né? Estado mínimo, sabe? E vai repetindo assim, tá? Mas o que é que isso significa, irmão? Traduz isso daí na prática, porque a prática me mostra o seguinte, que o Romeu Zema, ele tomou algumas medidas estranhas, que acabaram até por favorecer a Localiza, que financia, né, o Salim Matar, diversos políticos do Novo. É estranho, né? Tem umas postagens do Partido Novo que não apagaram. Eles fazem queima de arquivo direto. Talvez eu falar que agora eles vão correr para pagar, que é sobre a Fundação Lehman. Então, assim, qual a diferença disso pro Alckmin, pro Haddad, né? Esse apoio à Fundação Lehman. Não apaguem o tweet, não. Não façam mais queima de arquivo, não. Eu salvei alguns. Se vocês apagarem, vai ficar feio, né? Eu vou ter que falar de novo que foi queima de arquivo. Então, tá aí. Esse é o cenário aí, pra mim, que tá posto, na minha concepção. Não sou o dono da verdade. Obviamente, eu acho que eu tô certo, né? Por isso que eu tô falando isso. Você pode discordar de mim numa boa. O futuro dirá. Mas eu prefiro aí apostar no cavalo do Bolsonaro. E se não for apostar no cavalo do Bolsonaro, do original, porque o original só tem um, que é o Jair, eu prefiro na réplica, né? Que é tipo Eduardo. Se não, bicho. Se não, não vou anular meu voto, não defendo voto anulado nem nada. Mas tem algumas coisas que acontecem que não tem como suspeitar que tem algo a mais, né? Assim, acontecendo no meio da história. Mas aí fica cada um, vocês refletem sobre o Brasil, né? Às vezes tem alguns assuntos que no primeiro dia sai a notícia, e muitas vezes pelo viés de confirmação que ele deseja. Eu quero que seja verdade, a pessoa olha e fala. Eu prefiro analisar todo esse momento, e eu falei para vocês, ó, não se prende muito assim só a notícia do dia, tenta olhar um pouco mais o macro, o que está acontecendo. Obviamente que a turma aí quer jogar todo mundo para baixo, esse julgamento fácil aí contra Bolsonaro, sabe? Eu só espero o pior contra Bolsonaro, com essa turma que tá aí, mas eu não tenho como não enxergar que tem algo também maior acontecendo lá fora. Eduardo, a própria anistia ganhando tração aí no debate público, acho que isso não é aleatório. Enfim, vamos observar e torcer, porque eu acho que vai. Eu acho que vai, acho que dias melhores nos aguardam. Sem querer ser muito otimista, mas eu acho que dias melhores nos aguardam. Eu me recuso a achar que vai dar errado para sempre. Mais uma vez, eu não comecei o vídeo falando do iBest. Oh, meu Deus, eu sempre esqueço.
Mandaram lá no Instagram 3 imagens. Eu tô no top 3 nas 3 categorias, mas eu só tô... gente, eu só coloquei inclusive o link de uma. Sério, eu posso perder nas outras. Só me ajude a vencer o tricampeonato na categoria de jornalista. Essa pra mim é um plano que eu trabalho todo santo dia. Eu gosto do meu trabalho, sabe? Me ajude. Ficarei muito feliz. E se quiser também me ajudar de outra forma, pode ser o mesmo do canal, tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpen.com.br. Amanhã devemos falar sobre o talha-ferro. Devemos falar coisas curiosas. E por hoje é isso. Fica aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Vejo vocês amanhã. Valeu, meus amigos. Fui!